Olá, meus queridos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 7, diz assim: E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Eu quero falar da autoridade espiritual para abençoar. Tem homens que recebeu de Deus autoridade espiritual para abençoar. Ele recebeu e a bênção está na vida deste homem. E aonde este homem colocar a sua mão, aonde este homem abrir a sua boca e proferir palavras, se cumprirá o que ele vai falar. Porque ele recebeu autoridade. Faraó, olhando, ele era para abençoar Jacó, porque ele era o rei maior do mundo naquela época. O Egito era o país mais bem-sucedido naquela época. E então era para Faraó abençoar Jacó, mas a Bíblia diz lá em Hebreus que o maior abençoa o menor. Então, se Jacó abençoou Faraó, é porque o maior era Jacó. Porque Jacó era profeta. E profeta é maior do que rei. Os reis só existiam porque Deus enviava os profetas com a bênção e abençoava o rei. Os reis, para ser bem sucedido, ele tinha que dar ouvido ao que os profetas ensinavam, o que os profetas falavam. É tanto que a gente vamos ver na Bíblia que os profetas de Deus não tinha receio, não tinha medo de falar face a face com qualquer rei. Se o rei achasse ruim ou não. E o rei que tivesse juízo respeitava o profeta. Porque os que não respeitaram, como Uzias foi acometido de lepra, ficou leproso dentro da casa de Deus, porque não respeitou o profeta de Deus. Como o rei Zedequias, que não respeitou Jeremias, foi furado os seus 2 olhos e foi levado para a Babilônia preso e morreu lá. Jezabel e Acabe não respeitaram Elias e morreram e foram comidos pelos cães. Então, o homem que recebeu de Deus autoridade espiritual para abençoar, cuidado, não mexa com esse homem, porque há uma unção na vida dele, há uma unção de Deus, há o Espírito de Deus. Se você toca nele, você toca em Deus. Se você mexe com ele, você mexe com Deus. Isso não é privilégio, não é porque alguém quis. A Bíblia diz: ninguém toma essa honra para si próprio. É o próprio Deus que escolhe. Você acha que eu escolhi pregar a palavra de Deus? Não. Deus, o Espírito Santo que veio até mim, falou comigo várias vezes. Eu nunca estudei para pregar. Eu nunca fiz seminário, eu nunca fiz faculdade. Se Deus me der, eu falo. Se Deus não me der, eu não falo nada. É assim que acontece. E essa autoridade eu vi quando eu comecei a pregar no começo do meu ministério, e eu orava e as pessoas eram curadas. Eu orava e os demônios manifestavam. Eu ia na casa de uma pessoa, como uma vez uma irmã me chamou: vamos na minha casa, meu pai está 18 dias na cama, os médicos dizem que ele não vai andar mais. Eu fui lá, mais um irmão, a esposa dele e 2 filhas dele. Cheguei lá, disse: eu vou orar e Jesus vai te curar. Ungi ele com óleo, orei, ele se levantou na hora, os netos dele começaram a chorar, meu avô está andando. Isso não é minha autoridade, é a autoridade do Espírito Santo.